meus amores, tudo bem? Hoje, 14 de maio, quinta-feira, mais um dia de estudos. Estão preparados? Hoje vamos para a nossa revisão, nosso resumo de português, tá certo? Então, hoje nós vamos rever alguns conteúdos de português e vocês depois vão estudar pelo livro, tá? Pelo material que vocês têm em casa, tá certo? Então, chama aí todo mundo para assistir. Cadê o terceiro ano, meninos e meninas? Vamos lá começar nossos estudos, hein? Muito bem. Bem, para começar a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui um poema do Pedro Bandeira, que o título do poema é A Minha Família, tá? Por que eu trouxe esse poema para vocês? Porque amanhã, 15 de maio, é o Dia Internacional da Família. Então, eu trouxe hoje esse poema por conta disso. Vamos fazer a leitura? Vamos lá? A minha família. Eu gosto da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Nem sei como tanta gente cabe no meu coração. Olha só que poema lindo. Fala sobre a família, do papai, da mamãe, do irmão, não é? Agora, vamos Vamos ver como é bom, né, ter família, como é bom estar esse momento com a família, tá? Então, vamos, aproveitar esse momento que estamos em casa para curtir a nossa família, fazer aquelas coisas que sempre desejávamos, mas não tínhamos oportunidade, ou então, às vezes, o tempo não dava. Mas agora, hein, vamos aproveitar, tá certo? Bem, e analisando esse poeminha, vamos relembrar alguns conteúdos estudados nas nossas aulas de português, tá bom? Vamos lá? Primeira coisa que eu quero que vocês observem é que nesse poema eu tenho vários substantivos. Vocês lembram que são substantivos? Eu ouvi alguém falando, e isso acertou. São palavras que nomeiam os seres em geral, tá? São palavras que nomeiam os seres em geral. Então, nesse poema eu tenho vários substantivos, tá? Como, por exemplo, a palavra família é um substantivo, mãe, pai, irmão, gente, coração, não é? Então, eu tenho vários substantivos, tá? E vocês lembram como são classificados esses substantivos que nós estudamos? Nós estudamos 3 classificações. Existem outras classificações, mas nós estudamos especificamente 3, tá? A primeira, substantivos comuns. O que são substantivos comuns? Acertou quem falou que são palavras que dão nome a todos os seres de uma mesma espécie, tá? Então, os substantivos comuns, eles caracterizam os seres da mesma espécie, tá? Então, são essas palavrinhas. E aqui nesse poema, eu encontro vários substantivos comuns, tá bom? Por exemplo, família é um substantivo comum, mãe é um substantivo comum, pai é um substantivo comum, irmão é um substantivo comum, gente é um substantivo comum e coração é um substantivo comum. Por quê? Porque eles dão nome a todos os seres da mesma espécie, tá? Agora, aqui nesse poema, será que nós temos algum substantivo próprio? O
O que seriam substantivos próprios mesmo? São palavras que nomeiam seres únicos. São palavras que caracterizam um ser especificamente, tá? Então, aqui não tem nenhum substantivo próprio. Não tem nenhum substantivo próprio, tá? Agora, comum, vocês viram que tem vários, mas próprio não tem, tá? Agora, se eu pegasse aqui, por exemplo, mãe, e desse um nome para ele, para esse substantivo comum, aí sim seria um substantivo próprio. Por quê? Porque os substantivos próprios são os nomes de pessoas, de lugares, de cidades, de bairro, de escola, de rua, nomes de rios, países, tá? Então, são nomes específicos, tá bom? Então, olha só, eu vou dar um nome para essa mãe aqui. Eu vou dar o nome da minha mãe, tá bom? Então, eu vou colocar Paula, ó, Paula. E vou colocar um nome para o meu irmão. Eu tenho 3, tá? Eu vou dar só um, vou colocar só o nome de um deles. Então, eu coloquei aqui, ó, o nome da Paula, que é o nome da minha mãe, e Marcelo, que é o nome de um dos meus irmãos. Então, aqui, que são substantivos próprios, tá? Mãe é um substantivo comum. O nome dessa mãe é um substantivo que próprio. Aí pode ser o nome da mãe de vocês, Vanessa, Nádia, né? Suiane e outras mamães do 3º ano. Irmão, eu coloquei Marcelo, mas pode ser outros nomes, tá? Então, assim, substantivo próprio, e você dá um nome específico. Ele nomeia um ser específico, tá certo? Entendido? Lembraram? Muito bem. Aqui nesse poema só tem substantivos comuns. Próprio não tem. Bem, agora vamos analisar novamente esse texto. Será que aqui tem algum adjetivo nesse texto? Nesse poema? Não tem nenhum adjetivo, tá? Por quê? Porque adjetivos são palavras que acompanham o substantivo, atribuindo-lhe qualidade, característica, aspectos. Então, são as características dos seres, tá? Que pode ser boas ou ruins, são as características. E aqui não tem nenhuma característica desses substantivos. Aqui, por acaso, está falando como é que é a família? Uma característica dessa família? Não. Aqui, para essa mãe? Não. Para o irmão? Não. Então, não tem nenhum adjetivo. Que adjetivos a gente poderia dar para a família? Vamos pensar aqui um adjetivo para a família. Unida. Um outro adjetivo. Unida. Linda. Um outro adjetivo para a família. Boa. Tá? Então, aqui, ó, coloquei aqui adjetivos para a família, unida, linda, boa. Então, são características que eu dei para a família, tá bom? Então, aqui sim são adjetivos, tá bom? Agora, vamos dar um adjetivo para mãe. Semana das Mães passou. Então, vamos lá, um adjetivo para mãe. Mãe carinhosa. Vamos lá, outro. Carinhosa. Amigável. Uma outra, vamos lá. Bondosa. Tá? Então, aqui, ó, vários adjetivos para mãe, tá bom? Que aqui, ó, poderia colocar vários adjetivos. Carinhosa, amigável, bondosa, tá? Então, vocês estão observando que os adjetivos são essas palavras que dão características para os seres, tá bom? Que aqui nós não encontramos.
encontramos. Lembraram? Muito bem. Agora vamos falar de um outro conteúdo que são os substantivos coletivos. Os substantivos coletivos são aqueles que nomeiam um conjunto ou agrupamento de seres ou coisas, tá? Aqui nesse poema não tem, né? Alguns consideram como família sendo um coletivo. Pois bem, então alguns consideram família sendo um coletivo, né? Um conjunto de parentes, um grupo de parentesco, tá? Mas vamos falar daqueles coletivos que nós conhecemos, que são mais conhecidos. Vamos lá? Vou falar o nome e vocês vão dizer aí de que é esse coletivo, tá bom? Por exemplo, enxame é o coletivo de quê? Abelhas. Elenco é o coletivo de artistas. Cacho, de bananas, uva. Cáfila, de camelos. Frota é o coletivo de caminhão. Réstia é o coletivo de cebola. Tudo bem, olha, vocês estão, ó, afiados. Manada é o coletivo de elefante. Arquipélago é o coletivo de ilhas. Alfabeto é o coletivo de letras. Alcateia é o coletivo de lobo. Atlas é o coletivo de mapa. E cardume é o coletivo de peixes. Então, aqui eu falei apenas alguns coletivos que vocês poderão encontrar. Mais coletivos, né? Pesquisando, vocês vão encontrar vários, tá bom? Então, esses só foram alguns para vocês lembrarem um pouquinho desse assunto. Bem, agora vamos analisar novamente aqui esse poema. Nesse poema, nós temos alguns sinais de pontuação. Vamos lá circular esses sinais de pontuação. Aqui eu tenho, ó, que sinal é esse? Eu tenho a vírgula. Aqui, a vírgula. Aqui eu tenho ponto final. E aqui eu tenho ponto de exclamação, certo? Então, aqui eu tenho esses três sinais de pontuação. Bem, então, vamos falar de um específico, que é a vírgula, tá? Aqui a vírgula está separando, né, as pessoas de quem a pessoa que fez aqui o poema gosta, né? Porque ela fala assim, ó, eu gosto da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Então, uma sequência de pessoas que ele gosta, né? Que a pessoa diz gostar, tá? Então, a vírgula ela é um sinal de pontuação usado, uma das suas funções, certo? É separar elementos apresentados em sequência, tá? Então, por quê? Porque existem várias funções para a vírgula, tá? Mas no livro de vocês, especificamente, ele vem tratando dessa função, que é usado para separar elementos apresentados em sequência, tá certo? Então, aqui, no caso, podemos considerar uma sequência de pessoas que ele gosta, né? Que é da mãe, do pai e do irmão, tá certo? Então, uma das funções da vírgula é essa. É um sinal de pontuação usado para separar elementos apresentados em sequência. Bem, continuando o nosso estudo, vamos agora falar sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, tá? Aqui nesse poema, a gente pode observar que tem várias palavras com várias diferenças entre elas com relação à quantidade de sílabas, tá bom? Nós temos palavras aqui que só tem uma sílaba, tem palavras aqui que tem 2 sílabas, tem palavras aqui que tem 3 sílabas, tá? Então, vocês estão observando que tem várias. E como são classificadas essas palavras quanto ao número de sílabas na língua portuguesa? Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba.
Monossílaba, palavra que tem apenas uma sílaba, que é a própria palavra, né? Dissílaba, 2 sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. E polissílaba, mais de 3. 4, 5, por aí vai. Certo? Vamos ver aqui vamos pegar um exemplo de palavra monossílaba aqui nesse textinho. Vamos lá. Por exemplo, a palavra eu. A palavra eu, né? Uma outra palavrinha, da, mãe, né? Nem. Então, aqui são algumas palavras monossílabas. Algumas palavrinhas que eu tirei daqui que são monossílabas. Agora, vamos lá para algumas palavrinhas que sejam dissílabas, que tem 2 sílabas. A palavra gosto. Deixa eu escrever aqui a palavrinha gosto, ó. Gosto. Uma outra palavrinha, minha, minha. Uma outra palavrinha, gente. Peguei aqui só 3 palavras, mas vocês poderão encontrar outras. Olha só aqui, ó. Gosto, 2 sílabas. Minha, 2 sílabas. E o que? Gente, 2 sílabas. Então, por isso que elas são consideradas dissílabas, porque tem 2 sílabas. E agora eu vou pegar uma palavrinha aqui que ela é trissílaba, ela tem 3 sílabas, que é a palavrinha coração. Vamos usar a palavra coração. Coração. Olha só aqui, ó. Coração. 3 sílabas. Então, ela é trissílaba. Tá certo? E polissílaba. Será que tem algum aqui polissílaba? Olha só que a tia encontrou aqui. Como a tia... Eu pensei, vou pensar no nome dos meus alunos. E eu estava vendo aqui. Não vou pegar aqui, não. Eu vou pegar esse nome de uma aluna, ó, Isabelle. Isabelle. Isabelle é polissílaba. Por quê? Porque tem o quê? 4 sílabas, tá? Então, polissílabas são palavras que têm 4 ou mais sílabas, tá bom? Então, deu para vocês relembrarem esses conteúdos. Então, esses conteúdos vão cair na avaliação. Então, estudem pelo livro de vocês, estudem pelo material que vocês têm em casa. Lá naquele dicionário, vocês poderão encontrar vários coletivos, uma lista de coletivos. Então, estudem também, tá bom? Então, beijo e bons estudos!